Prezados irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós, como podemos ouvir em todas as leituras, a palavra de Deus está no centro delas todas. Hoje é um dia em que nós somos convidados a rever como está o nosso relacionamento com a palavra de Deus. A Bíblia é apenas mais um livro, dentre todos os livros que eu tenho em casa. A Bíblia ainda é um artigo de decoração na minha própria casa. Ou a Bíblia é, na verdade, a palavra que me ilumina, que me alimenta, que me fortalece, que se torna o motor da minha própria ação como católico, como filho de Deus? Qual é, na verdade, o meu interesse em apreender e aprender aquilo que a palavra de Deus tem a me dizer, a me ensinar, a me orientar? Quando nós nos aproximamos hoje da primeira leitura de Neemias, nós entramos num cenário muito interessante. O cenário de que Jerusalém está sendo reconstruída. Seus muros derrubados, suas portas caídas, não há proteção para a cidade. Muitos pobres, muita desigualdade, o templo ainda por ser reconstruído. Eles estão retornando do exílio da Babilônia. E o que, na verdade, poderia motivar esse povo? O que, na verdade, poderia trazer a comunhão e a unidade a este povo? Neemias, vasculhando os escombros do templo, redescobre a lei de Moisés. Chama todo o povo. É construído como um tablado para ele ficar acima das pessoas, para dar o destaque necessário daquilo que ele iria falar. Ele abre o livro da lei e começa a ler a lei, num processo de recordação da própria lei, daqueles filhos que um dia os seus pais receberam a lei como um símbolo e sinal da própria aliança. Como nós ouvimos o texto, o povo se emociona, chora. Chora porque percebe que não seguiu a lei. Chora porque não seguiu, não quis viver a aliança. Chora porque não quis praticar aquilo que Deus realmente queria que eles vivessem. Chora de arrependimento por ter abandonado este sinal grandioso na vida deles. Eles restauram o princípio da lei a partir mesmo deste redescobrimento dos livros sagrados. Eles voltam à lei a partir dos livros que são, na verdade, postos para eles, para que eles pudessem, então, ter acesso, meditar e praticar aquilo que o Senhor mesmo quis e quer, que está escrito na própria Sagrada Escritura. Assim também nós, católicos, precisamos desenvolver uma intimidade com a palavra. É a palavra que, na verdade, se torna para nós esta baliza, se torna para nós este meio o qual nós podemos, ao ler, meditar e rezar, termos os elementos necessários para a nossa prática de fé. São Jerônimo, e é sempre bom lembrar desta frase de Jerônimo, do século IV, quando nós ignoramos as Sagradas Escrituras, nós ignoramos o próprio Cristo Jesus, porque toda a Sagrada Escritura fala, aponta
para a realidade de Jesus Cristo. É justamente a partir da centralidade de Cristo, que é a palavra encarnada, é que Paulo faz, na verdade, uma meditação, uma contemplação sobre aquilo que brota da própria palavra, do próprio Cristo Jesus, que são os dons e os carismas. Paulo está, na verdade, apontando para nós que todo dom que nós recebemos não é para ser guardado, mas é para ser praticado. Todo carisma recebido nos sacramentos, e principalmente no sacramento da crisma, da confirmação, precisa ser praticado para a edificação da própria igreja e a santificação daquele que possui tal carisma. Mas é, na verdade, esta unidade em Cristo, que é o corpo com seu corpo, onde cada um de nós somos os seus membros. E quando esta palavra encarnada, ela encarna no coração de cada um de nós, nós então agimos de forma orientada, segundo o mesmo Espírito, na edificação do próprio reino de Deus. Havia uma discussão na própria comunidade de Corinto sobre a importância dos carismas. Nós não precisamos mais fazer celebrações, não precisamos mais meditar a palavra, nós já temos os carismas e isso nos basta. E Paulo vem mostrando que cada um de nós é um membro desse corpo. Cada um de nós forma o corpo, cuja cabeça é o próprio Cristo. E o próprio Cristo, pela ação do Espírito, dá a cada um membro um dom, e este dom só tem sentido se for vivido em comunhão, em unidade com o próprio Cristo. É quando a palavra encarnada encarna-se no próprio coração de cada membro, em que ele então age e pratica aquilo que é o seu dom para a sua santificação e para a construção da própria igreja. É a própria palavra que está no centro hoje do próprio Evangelho. Lucas vem no seu preâmbulo dizendo por que ele escreveu o Evangelho. E ele destina esse Evangelho a uma pessoa que é fruto de muita especulação dos estudiosos bíblicos. Alguns vão dizer que seria uma pessoa da corte, uma pessoa que teria uma certa ascendência, e por isso o tom de solenidade com que Lucas começa a escrever o seu evangelho. Mas quando nós traduzimos a palavra Teófilo, nós vamos perceber que pode ser que não exista essa pessoa tão primordial, mas Teófilo significa amigo de Deus, em grego. Então, na verdade, Lucas estaria escrevendo para todos nós. Excelentíssimos Teófilos, excelentíssimos amigos de Deus. E por que isto? Por que escrever? Alguns apontam que o Evangelho teria sido escrito nos anos 80, portanto, quase 50 anos depois da própria morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Nesta época, as testemunhas oculares, isto é, os apóstolos e os discípulos próximos aos apóstolos que teriam visto Jesus, estão morrendo, naturalmente. Muitas heresias e desvios estão surgindo, porque as pessoas não querem mais seguir aquilo que Cristo ensinou, não querem mais seguir aquilo que Cristo deixou aos seus apóstolos. São os achismos que nós, no nosso mundo atual, temos muito e achamos que isso é uma novidade. Já na época de Lucas, eu acho que a fé deve ser vivida assim. Eu acho que a fé me aponta isto. Eu acho isto, eu acho aquilo. E no final,
a gente não vive o que a fé realmente determina. Por isso Lucas escreve este belíssimo texto do Evangelho, para mostrar para nós que o centro é Cristo, e Cristo é a palavra viva do Pai no meio de nós. Por isso hoje, Lucas cita para nós esse evento de Jesus ao sábado, indo a uma sinagoga, lendo um texto bíblico, o texto de Isaías, e no final do texto, atualizando o texto na realidade das pessoas, dizendo: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Isto é, eu sou o Messias, e eu vim para anunciar a boa nova, eu vim para trazer a vista aos cegos, eu vim trazer a cura, eu vim trazer a graça. Jesus atualiza para eles e para nós todas as vezes que celebramos uma Eucaristia. É a palavra viva do Pai que deve se encarnar em cada um de nós cada vez que a celebramos. E isto está acontecendo nesse momento. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é importantíssimo cada um de nós olhar para a palavra e ver a palavra não distante de nós, mas em nós. Vermos a palavra e vermos a realidade a partir da palavra. Vivermos a nossa vida a partir da palavra, porque a partir da palavra é a partir de Cristo. E assim teremos a certeza de uma vida santa para a própria edificação do reino. Por isso, prezados irmãos e irmãs, vamos pedir nesta Eucaristia que o Senhor, alimentando a nossa consciência de fé, possamos viver prontamente o que a palavra nos aponta. Mas possamos, cada um de nós, desenvolver o hábito de rezar na palavra, de fazer a leitura orante da palavra, de meditar na palavra, de conhecer a palavra, para que assim vivamos integralmente o que a nossa fé nos aponta e possamos também nós sermos verdadeiras testemunhas do Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.